Mas eu queria que você abrisse a Bíblia que trouxe. E quem não trouxe, não tem problema. Eu vou falando aqui de um jeito que você possa ouvir direitinho. João 12. Eu estou abrindo nesse texto, especialmente porque ontem, e eu quero gastar um tempinho fazendo um flashback de ontem, um memory de ontem. Você já era nascido ontem, não é? Mas a gente esquece as coisas. E a palavra de ontem à noite aqui não pode ser esquecida. Não pode. João 12 foi aquela passagem, aquele capítulo que o pastor Glênio disse que ele entendia como a síntese da revelação. Então nós vamos ler do verso 20. Até mais adiante, e eu vou começar aqui. E quero que você vá acompanhando aí nessa tradução, não sei se é a mesma que a sua, mas vamos lá. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Gregos é o pessoal da sabedoria, da filosofia, o pessoal dos muitos deuses, e não era o pessoal do Senhor, do Deus de Israel. Mas eles, de alguma forma, também foram a uma festa judaica, religiosa. Porque Jesus estava lá e eles foram atrás de Jesus. O verso seguinte diz que esses, pois, se dirigiram a Filipe, discípulo de Jesus. Eles foram em alguém, antes de chegar no cara mesmo, eles foram procurar um representante. E lhe rogaram: Senhor, queremos ver a Jesus. Era o pedido da comitiva grega que foi enviada pela cultura, filosofia, modo de pensar a vida dos gregos. Grego que às vezes na Bíblia está resumido como todos aqueles que não são da religião, do judaísmo, de Moisés e de Deus. E Filipe foi dizer a André, ninguém teve coragem de dizer exatamente a Jesus, que tinha gente lá para falar com ele que não era da turma. E eles juntos comunicaram a Jesus. E Jesus deu uma resposta que aparentemente não tem nada a ver com a visita grega. Ele diz: é chegada a hora. Chegou a hora. A exemplo do que o pastor disse ontem, Jesus não veio para os 33 anos que veio, mas para a hora, um instante, um período, que não é exatamente de uma hora, é um tempo. E é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. A resposta parece não ter nada a ver com o fato de que uma comitiva grega queria falar com Jesus. Mas tudo que Jesus falava tinha tudo a ver. Daí que a verdade é que Jesus estava ali, a comitiva, ele estava ali para oferecer a Jesus um convite de ser glorificado, de receber glória humana, de ser melhor aproveitado, de ter o nome marcado na história como estão marcados na história os nomes dos filósofos e sábios gregos. Você estudou na escola. Você não estudou Jesus na escola, mas você estudou os sábios gregos na história. A filosofia grega, a mitologia grega. E Jesus então estava sendo convidado para sair do meio de um povo ignorante, do meio de um povo de uma cultura toscamente relacionada à religião,
que tinha gente que o concebia bem, gente que não o queria, e ser levado ao lugar onde ele, em sendo ouvido, seria aplaudido. Não precisava ficar fugindo do apedrejamento como ele ficava fugindo o tempo todo quando falava alguma coisa que afligia a religião. Mas no verso 24 ele diz: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então Jesus está falando do que o pastor disse ontem, da iniciativa isolada dele, sem nos consultar, que tem a ver só com aquilo que se passa no coração de Deus, a decisão de morrer nossa morte, de escolher um caminho de sofrimento e de humilhação, de caminhar para a cruz, lugar de vergonha, lugar de condenar criminosos que não eram romanos, lugar de exposição, de humilhação, lugar de malfeitores, lugar de ficar pendurado, nu, por dias. É assim que se ficava, imobilizado, não podendo cobrir suas vergonhas, seus genitais, e nem dar resposta às obrigatórias provocações que aos condenados se fazia. O passante era obrigado a dizer ao condenado: quem mandou matar, morra. Quem mandou roubar, está sendo julgado. Esta é a lei e o direito romano. Sofra as consequências de suas escolhas. A Jesus foi dito outras coisas. Desce daí. Você não disse que salva? Salva a ti mesmo e esses outros que estão contigo, se tu és o Filho de Deus. Mas era provocação o tempo todo. Era uma obrigação moral você passar por um crucificado e lhe cuspir, menear a cabeça, dizer: fez o que não prestou, recebeu o que merecia. E aquilo ficava ali, exposição a todos os que queriam escolher o lado do mal, para que não fizessem assim, e para que não se rebelassem contra César o rei, e para que não fossem chamados de rei, tal como Jesus de rei era chamado. Então veja, ele escolheu esse caminho. Ele podia ter escolhido o caminho da cátedra, da reitoria, da vida acadêmica, dos aplausos na praça, das palestras públicas nos templos. Ele poderia ter sido um orador num meio grego. Ele estava ali para ser tentado por uma comitiva grega. Tentado? Como assim? Você pensa que é fácil escolher o que Jesus escolheu? O pastor disse ontem, podia ter tudo dado errado, tudo podia ter dado errado. E não haveria morte, e não haveria cruz, e não haveria ressurreição, e eu nela não estaria incluído. E a história não haveria redenção, e isso aqui não passaria de uma grande brincadeira trágica, uma grande tragédia cósmica, e nós seríamos perdidos para sempre do Deus que nos criou. E diferente dos filmes com final feliz, isso aqui seria uma grande matrix, só uma ilusão. A verdade é que seríamos vampirizados para sempre. Mas ele foi tentado. O verso 25 diz: olha, quem ama muito essa vida vai acabar perdendo ela, mas aquele que odeia, no sentido de não dar mínima para essa vida, ele preserva para a vida que virá, que é toda, que é plena, que é cheia. Então quem quiser tudo de glória que essa vida pode dar,
está abrindo mão da glória do porvir, que é imensamente superior. Então ele mesmo está se convencendo de que não vale a pena manter qualquer glória nessa vida. E aí ele diz que se alguém me serve, siga-me. Vem comigo, eu não vou com ninguém. Vem comigo. E onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. De modo que eu não quero propor nenhuma vida de senhorio para quem quer que seja, mas de servo. E a honra é o Pai que vai dar, e aí eu não quero ser honrado por esse mundo. Não adianta, esse mundo não vai me honrar. Porque ele disse depois, se odiaram a mim, odiarão a vocês. O que vocês estão pensando? Quem ama o amor acaba sendo odiado. Porque o amor faz mal para quem odeia. Quem odeia fica aborrecido com as expressões de amor. Quem odeia sente inveja, sente ciúmes, sente indignação, sente que o seu amor é desperdício de valor na direção de quem não merece. E por isso é que ele não entende por que você desperdiça a sua vida na direção de coisas que não trazem para a vida honra, currículo, glória, coisas desse tipo. Mas Jesus não enfrentou muito fácil tudo isso. Olha o verso 27. Ele ainda está respondendo aos discípulos que estão querendo levar respostas aos gregos. Agora está angustiada a minha alma, e o que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? É isso que eu vou dizer? Me tira dessa, porque daqui a poucos dias eu estou pendurado numa cruz? Mas como assim, se foi precisamente com este propósito eu vim para esta hora? Eu sei para que eu vim. Eu não estou sendo martirizado. Preste atenção, gente querida. Jesus não é mártir. Ele não é vítima da atrocidade humana. A minha vida ninguém tira de mim, eu mesmo a dou. Sou eu que quero ir, sou eu em conluio com o Pai que assim decidi. É a decisão que ontem foi dita de amor, de loucura da cruz, do escândalo de Deus que ama de um jeito incompreensível. Porque uma coisa é ser arrastado aquilo, outra coisa é ir por própria vontade e consciência. Ele nega o analgésico, ele nega o entorpecimento que querem ministrar a ele, para que ele passe por aquele momento sem sentir as dores do momento. Ele rejeita tudo isso. Dão a ele opções várias de caminhos, outros ele diz, não, importa que o Filho do Homem vá a Jerusalém, sofra na mão dos sacerdotes, padeça na mão dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Esse é meu caminho obstinado, ninguém me tira disso. Avisa os gregos. É assim que vai ser. Foi para essa hora que eu vim. Consciência total absoluta de tudo. Há uma passagem no filme do Mel Gibson chamado Paixão de Cristo, que não está na Bíblia, mas contudo revela exatamente qual era o espírito de Jesus naquela hora. Ele está passando na Via Crucis e há um encontro com a mãe dele que está adentrada num pequeno beco escuro. E ela, acompanhando de longe, fica ali sofrendo e querendo saber o que se passa na cabeça do filho condenado e sofrido. E quando Jesus então vai caminhando e caindo, ele, numa das quedas, dá de cara com Maria e olha para ela e diz, mãe, vê, olha só, renovo todas as coisas. Esse era de fato o espírito dele. Todo mundo pensava que ele estava morrendo, que ele estava acabando, que a história estava se consumando, que mais um profeta morreria sem honra em Jerusalém, como tantos outros antes dele.
Era o que todo mundo estava imaginando. Seus discípulos já tinham se dispersado. Mas ele diz: olha só, já não tem parte sã no meu corpo, mas no meu espírito eu sei exatamente o que está acontecendo. Eu estou renovando todas as coisas. E apesar de esse não ser um versículo bíblico, é exatamente o espírito dos versículos bíblicos que aqui estão. Tanto que, na continuação, Jesus segue dizendo coisas, como, por exemplo, o verso 31. Olha como ele diz o que disse para Maria no filme. Chegou o momento de ser julgado esse mundo. Sim, o mundo seria julgado. Ele tomaria sobre si o juízo que nós merecemos. Na sequência, ele diz: e agora o príncipe desse mundo, o mal, o diabo, as trevas, serão expulsos. Agora eu mando. Agora a chave é minha. Agora eu decido. Agora sou eu que dou as cartas. Agora eu viro o jogo. Vai ser agora. Olha, a consciência dele era essa. Então avisa os gregos que eu não quero as tribunas da filosofia, porque eu vim fazer uma loucura. Não, mas eles não te merecem. Ninguém me merece. É por isso que eu estou aqui. Porque se eles não merecessem, se eles merecessem, eu de modo algum viria. Mas vocês pensam que o que eu estou fazendo é loucura, é ignorância, que é o pior dos métodos, que não tem nada a ver, que é masoquismo divino? Vocês estão pensando que isso aqui, que só acabou de começar, vai acabar? Não. Quando eu for levantado, diz o verso seguinte, quando eu for levantado, quando eu for erguido, quando eu for suspenso. Ele não está dizendo quando ele subir as nuvens, não. Ele não está dizendo quando ele for ovacionado e muito querido. Ele não está dizendo quando ele mostrar os seus dotes, como ele mostrou por 3 anos, milagres e milagres e milagres, para o mesmo tipo de gente que no final disse: soltem Barrabás, não soltem a este crucificai-o. Ele não está dizendo do pessoal para quem ele deu de comer muitos pães e que depois ele teve que dizer: eu sei porque vocês continuam no meu encalço e para onde eu vou vocês vão. É porque eu os alimentei lá atrás. Porque vocês não me querem, vocês só querem os sinais. Vocês não querem crer, vocês só querem ver. Deixa eu lhes dizer uma coisa. Se vocês não comerem minha carne, não beberem o meu sangue, ruim, né? Antropofagia. Se vocês, o que significa dizer, se vocês não viverem de mim, se o vosso respirar não for a minha pessoa, e se eu não for o vosso pão, olha, não adianta caminhar comigo. Nessa hora está escrito que eles todos foram embora. E Jesus ainda volta para os poucos que sobraram e dizem: vem cá, faz o anticonvite, né? Na igreja a gente faz o convite. E Jesus faz o anticonvite. Na igreja diz: você não quer vir? Vem que é maior legal. Lá em São Paulo, no interior, a gente fala que é maior legal, né? Vem que é maior legal. Jesus é mal barato. Aqui as meninas são bonitas. Os rapazes sabem falar mais do que 3 palavras na hora de conversar com elas.
É muito bom aqui, moçada inteligente, a gente tem lugar para jogar bola, tem lugar para jogar vôlei, a gente vai pro culto, mas o culto acaba, meu irmão. É muito bom e a comida é boa, vem com a gente, fica com a gente, é um outro jeito de dizer, aceita Jesus, aceita Jesus. Aceita Jesus, quem quer aceitar Jesus, um pastor meu dizia, quem quer aceitar Jesus, eu sei que tem mais uma pessoa, mais uma pessoa para Jesus, uma pessoa para Jesus, uma pessoa, duas pessoas para Jesus, duas pessoas, resto de feira, vamos Jesus, quem quer, 3 pessoas para Jesus, 4 pessoas para Jesus, quem é o quinto, é leilão de Jesus. Jesus não faz assim, Jesus faz assim, ó, comigo é assim que é. Quem cruzar comigo vai receber o desconforto de saber que eu o amo até as últimas consequências e vai viver e dormir com um barulho desse. Agora, vocês não querem, e vocês que pensam que querem, os 12, não querem também ir com eles que não querem? Hã? Vão. Vão, tem hora que Jesus estava, meu irmão. Até quando vos suportarei? Ele falou uma vez. Jesus não ia aguentar ficar aqui mais de 3 anos, não. Meu Deus, até quando? Ó, vocês não querem ir também? Vão. Vai indo. Pedro foi que falou, não. Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós vamos ficar. E aí, ele diz, quando eu for levantado, e não é quando eu for levantado por glórias humanas, é quando eu for colocado no lugar que vocês deviam estar. É quando eu for conduzido à condenação que vocês deviam receber. É quando eu me tornar a serpente de bronze para a qual vocês devem olhar, mirar, contemplar com fé. É quando eu vier a ser a escória do mundo. É quando o castigo que vos traz a paz cair sobre mim. É quando eu me tornar mais feio do que qualquer coisa que possa ser feia na vossa natureza, porque feia é a vossa natureza. É ali, quando eu for levantado ali, não duvidem que eu atrairei todos a mim. Todos a mim. E eu vou trocar a lei da negação. Para chegar a Deus tinha que negar um monte de coisas. Não é? Os 10 mandamentos é basicamente um monte de não. São 10 coisas para não fazer. A lei é a lei que faz com que Deus nos tenha aceitação via negação das coisas que a lei diz para não fazer. Basicamente é isso. É do que vive a religião. Por isso, as crises de Jesus com a religião. Religião vive de dizer para você o que você não deve fazer para você então pertencer. Religião vive dizendo o que você não deve ser para então poder ser de Deus. Religião vive para dizer que para você ser aceito por Ele, você precisa responder com determinado comportamento. Qual é esse comportamento? É um monte de coisa que você agora não pode fazer mais. Basicamente. Como é que faz para entrar numa tribo semelhante a essa? Todo jovem sabe como faz para entrar numa tribo na primeira vez que chega. Mas em especial as tribos religiosas, você começa a saber um monte de coisa que você não pode fazer mais. Lá, eu lembro que na igreja, quando eu era jovem, alguns pastores, cantores, jogadores, missionários vinham dar testemunho. Os adolescentes ficavam aqui na frente, assim, como eles estão aqui. E
pastor dizia, um cidadão lá com a minha idade, pena que eu não me converti como vocês na minha adolescência. Pena, porque foi ruim, meus irmãos. Eu ia para boate todo dia. Eu namorei muitas meninas. Beijei muito. Pena, viu? Pena, fiz muitos amigos. Viajamos. Fomos para todo lado. E os adolescentes lá na frente. Por que eu fui me converter agora? Aí ficam assim, achando que só são de Deus porque não são como aqueles outros caras ali. Aí Jesus disse, agora eu vou inverter tudo. A velha aliança, antiquada, vai ficar para trás. Ela mostrou sua fraqueza quando não conseguiu converter ninguém, ainda que tenha mantido um monte de gente na rédea. E eu vou trocar isso pela nova e eterna aliança no meu sangue, que nos purifica de todo pecado, e vai ser assim, agora eu vou amar, vocês vão saber que eu amo, e em resposta ao meu amor, que amei primeiro, vocês me amarão como reação de gratidão ao tamanho do meu amor, e então aquele que me ama guardará meus mandamentos. E meu mandamento é este: ama. Ama a Deus e ao próximo como a ti mesmo. E veja lá que amar a Deus não é passar a vida num momento de louvor constante, da manhã à noite, dizendo: eu te amo, pai. Não esquece que eu te amo. Deus, hoje tu amanheceste carente, mas calma, já vou resolver teu problema. Eu te amo. Deus, eu sei, o mundo está ruim, mas eu estou indo para um momento de louvor. E ali o Senhor vai ser elogiado. Vamos encher sua bola. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E Ele disse, sabe como você sabe que ama Deus? Quando você ama o outro, quando você ama o próximo. O amor a Deus não é numa direção vertical. Ele é aqui, horizontal. Porque não tem maior milagre, meu irmão, do que amar o outro, que não sou eu. Não existe maior milagre na terra do que seres humanos caídos receberem o poder de amar. Amar é um negócio que já vai nos faltando cada vez mais. No final, o amor de quase todos esfriará, Jesus disse. E nós vamos viver a era glacial dos relacionamentos. E enquanto o planeta esquenta, o coração vai se empedrando em gelo. E a gente vai vendo tudo acontecendo com o outro e vai só dizendo, graças a Deus não é comigo. Graças te dou, ó Pai, porque eu não peguei aquele avião que caiu com 500 pessoas. Eu sou muito especial. Essa é a concepção de amor. É essa. Vou te dizer quem é crente. Quem é crente? Quem é crente é quem conhece a Deus. E eu vou te dizer quem conhece a Deus. Aliás, não sou eu que vou te dizer, é a Bíblia. É João, o discípulo, o apóstolo do amor. Ele disse, quem ama, conhece a Deus. Quem tem a capacidade de amar, conhece Deus, porque se ama foi porque Deus entrou na pessoa de um modo que tenha permitido que ela ame.
E eu já estou até falando, até estou incluindo nessa história este amor instintual, conjugal. Até esse que a gente não coloca de homem para mulher, de mulher para um homem, eu estou colocando no pacote do amor, porque até esse está difícil. É uma pulsão só que tem na direção do outro, é uma erotização, um frenesi, uma tensão, para não tirar o N e dizer o que é de fato, e é só o que é. E as pessoas, na verdade, têm acordos nupciais, e depois nascem os filhos e já não se sabe mais nem o que é aquilo. É só uma aliança no sentido de cuidar dos filhos, mas as pessoas vão para o altar com separação de bens, com preocupações sobre quanto tempo é que eu vou ficar casado com essa pessoa, e coisas desse tipo. Vou te dizer, se um homem amar de verdade uma mulher, foi Deus, mano. Não, mas assim, amar só aquela? A ponto de desejar todo dia a mesma mulher? Meu irmão, foi Deus. Se uma mulher amar um homem, elas amam. Mas deixa passar 30 anos. Se ele ficar barrigudo, com chulé insuportável, com um ronco destruidor. Ainda dá, né? Mas aí ele não tem mais o cartão. Eu fui para um país agora que você pode ter 4 mulheres. Pela lei, não pode ter mais, hein, mano? Pela lei, 4 mulheres. E aí uma muçulmana com quem eu encontrei, e o meu colega missionário que eu levei, que vai morar lá, e para esses lugares eu só levo, tem que ser gente solteira, né? Porque eles vão ficar em lugares perigosos. E aí nós estávamos com uma moça, e ele falou para o nosso tradutor, disse para ela que eu gostei dela. Ele estava usando o estilo muçulmano de resolver as coisas. Disse que eu gostei dela. Aí ele falou que gostou de você. Aí ela, obrigado, mas eu já sou casada. Aí ele falou, ela já é casada. Falou, sim, mas aqui todo mundo pode ter 4. Aí ele disse que todo mundo pode ter 4. Não, mas ela falou, não, mas mulher só pode ter um marido. E eu só tenho o meu marido. Aí ele, e seu marido, quantas mulheres tem? Aí, seu marido, quantas mulheres tem? Em francês, né? Tinha que falar, seu marido, quantas mulheres tem? Aí, não, meu marido só tem eu de mulher. E aí o meu missionário começou a provocar. E se ele quiser ter outra mulher? Se ele quiser, ele pode. Porque eu não vou fazer como os brasileiros. Se ele quiser outra mulher, eu vou saber que ele tem. Não vai ser como no Brasil. Assim, já tirando um sarro da gente. Aí, ele, é injusto isso, ele falou. Por que seu marido pode ter 4 mulheres e você não pode ter 4 homens? Aí ela disse, não pode. Eu faço de tudo para agradar ele. De um modo, é um machismo absurdo, de verdade. De um modo que ele não sinta, olha que ingenuidade. De um modo, não conhece nada do um homem. Porque o homem é a coisa mais porca que existe no mundo. É verdade. Olha a ingenuidade dela. A Giovana também é assim. Olha a ingenuidade. Eu vou fazer de tudo para agradá-lo, para que ele não sinta necessidade de ter outra esposa. Eu vou fazer a melhor comida. Eu vou tratar do melhor jeito. Ele vai ser um rei em casa. Eu vou fazer o que ele quiser, desejar e pedir. Eu amo ele e é assim que eu vou fazer. Ela disse isso. Aí ele não aguentava mais, o missionário. Falou, vou matar seu marido. Traduz para ela. Aí o nosso tradutor. Traduz para ela. Je voulais pas mater seu... e tal. Aí ela disse um negócio tão lindo, que acabou ali a conversa. Ela nos surpreendeu radicalmente. Ela disse, não, você matar meu marido, você me matou também. Porque nós somos uma carne só. Eu não consigo viver sem ele, eu não consigo viver sem mim. Você não pode matar meu marido.
Porque aí você não vai ter nada de mim, você não vai me ter, você me matou com ele. E aí ele cumprimentou ela e... Foi um encontro islâmico-cristão muito interessante, com aprendizados para ambos os lados. Mas se uma mulher amar um homem a ponto de passar os tais 30 anos e ela manter o orgulho de ter tido filhos com aquele homem, não respeitá-lo e nas rodas das mulheres não ficar dizendo, tá vendo aquele ali? Meu marido. Não. Se ela conseguir viver a ponto de não tirar sarro do próprio marido, isso é amor. Se isso não é amor, o que mais pode ser? E quem inventou o amor foi Deus, mano. Agora, quem diz que ama o seu irmão a quem vê, quem diz que ama a Deus a quem não vê, e não ama seu irmão a quem vê, é mentiroso, não ama a Deus. Porque quem ama a Deus, manifesta esse amor, amando o próximo. E eu não me perdi. Eu estou dizendo isso para dizer que Jesus trocou a lei da negação pela lei da atração. Que é assim, eu vou amá-los e ninguém os separará do meu amor. E nada poderá separá-los do meu amor. Para todo o sempre. E quando ele estiver comigo e seu nome estiver escrito no livro da vida, preste atenção, o livro da vida não tem horrorex. Eu não vou ficar pondo e tirando. Foi pro cinema, apareceu uma mulher pelada. Errorex nesse nome. Beijou no acampamento. Não, beijar o namorado pode, mas não devia. Você não está aqui para isso. Eu, Marcelo, não é o Senhor que está dizendo. Você não está aqui assim para ficar, não é? Se agarrando e tal. Que nem aqueles jovenzinhos ali que estão... Mentira, não tem ninguém aqui. Mas não... Mas... Se Jesus volta bem na hora e você não pediu perdão do treco que você fez, seja lá qual for, mas geralmente alguma coisa associada a sexo ou manipulação dos genitais. Basicamente isso. Tem outras coisas, mas as outras coisas, se você invejar, Jesus te leva. Tá? Porque ninguém percebe que você inveja. Ok? Se você for um cara que tem um olho gordo, né? Se você desejar o que o outro tem, se você não se satisfaz com as suas coisas, se você for ambicioso, se você for invejoso, ciumento, possessivo, neuroticamente cheio de justiça própria, ninguém vê nada disso. Jesus leva. Agora tem coisa que Jesus não leva, Jesus deixa, passa o Rorex no livro da vida. Isso não existe, como diria o Padre Quevedo. Não é do seu tempo. Mas você leu o livro O Segredo? Você leu aquela porcaria? Não tem segredo nenhum ali. Mas ali tem um negócio chamado a lei da atração. Que aí você vai fazendo coisas, e você atrai coisas boas para a sua vida. Né? Quem estabeleceu a lei da atração foi Jesus. Quando eu for erguido, levantado, exposto, radicalmente rasgado de amor, quando as suas transgressões caírem sobre mim, quando eu for moído por elas, quando o peso de todo o pecado do mundo vier sobre minhas costas, aí então eu executarei a lei da atração e atrairei todos a mim. Essa é a lei da atração. Esta é a única lei da atração. Você está entendendo? Agora, ele continua aqui, eu estou ainda no texto.
No verso 33 diz, isso dizia significando de gênero de morte que ele estava para morrer. Era cruz. Agora lá vem o povo. Quase Jesus pensa, por que não fui para a Grécia? Mas a multidão disse, nós temos ouvido da Bíblia que o Cristo permanece para sempre. Como é que tu dizes ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Para que nós não o sigamos. Porque a gente não quer que ele seja erguido desse jeito, mortalmente. A gente quer que ele assuma o trono. E Jesus diz no verso 35 que eles, como disse o pastor ontem, têm pouca capacidade de entender, de ver. No verso 36 Jesus fala, aproveitem enquanto existe luz, creiam na luz, para ser filhos da luz. E no verso 37 está dito que, ainda que tenha feito tantos sinais na presença deles, eles não creram. Você entendeu? Que é revelação do Espírito? E minha oração é que o Espírito nesse acampamento te revele o poder de sua graça, porque o que eu falei agora sem usar a palavra, isso tudo que foi dito ontem, é a graça de Deus. Eu não uso mais essa palavra graça. Essa palavra graça para mim perdeu toda a graça, porque ela não é compreendida da forma que devia. Primeiro tem as nossas escolas dominicais. Vamos todo mundo aprender o que é graça. Graça, o que é graça, gente? Ninguém sabe aqui. Que bom. Graça, favor e merecido. É assim, desde pequenininho o pessoal pensa, é um favor que eu não mereço. É assim no meio evangélico. Mas também tem graça, que lá em São Paulo, Santo Expedito, agradeço pela graça alcançada, né? Que é uma prenda que Deus deu para alguém e a pessoa agradece a graça alcançada. E tem a outra graça, que é a graça de ser engraçado. Então o caminho da graça, movimento na qual eu pertenço, é uma igreja, mas finge que não é, porque só tem traumatizado lá dentro com igreja. Aí se você falar que é igreja, aí todo mundo vai embora. Mas o caminho da graça é o caminho de gente engraçada, é o caminho de gente que finalmente entendeu este amor incondicional de Deus, ou afinal de contas o que é. Então eu não gosto mais da palavra graça. A palavra graça diminui tudo. Ela é linda, mas ela diminui tudo que você está ouvindo. O que eu quero dizer é que Deus quer você, independente do que você tenha feito, sido ou onde tenha estado. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.